Oi, seja muito bem-vindo ao Bolo com Fecast. Eu sou a Bruna Rebelo. Eu sou o Lucas Gomes. Eu sou só uma aprendiz aprendendo com o mestre aqui na posição de quem? De vocês. Pra gente ajudar aqui sempre, né? Ter mais conhecimento. E eu sou tão aprendiz quanto. É mais mestre do que eu. É a posição aqui, tá, gente? Ai, meu Deus. E hoje a gente vai falar de um assunto muito maravilhoso. Bruna, hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso e ao mesmo tempo muito desafiador. Total. Demais. E eu posso dizer isso, que também na posição de pastor, eu acredito que talvez as pessoas até se espantem, porque dizer que o assunto da oração é um assunto desafiador pode parecer ser algo estranho, mas a verdade é que a vida de oração desafia quem nós somos, porque uma vez que o homem pecou, então nós somos desconectos de Deus. Então assim, o meu espírito quer Deus, mas o meu corpo resiste. Bastante. Né? Então a vida de oração, e a gente vai falar hoje, né, de uma oração saudável, não da vida de oração como se a oração fosse uma mágica, como se... A partir do momento que eu colocasse o joelho no chão, tudo fosse mudar e acontecer na minha vida. E assim, e como se oração fosse só quando eu estivesse com problemas. Que é o maior problema das pessoas, procurar Deus só quando está na dificuldade. E não apenas isso, também a intensidade da oração, como se tiver muita oração, se tiver mais gente orando, a gente consegue convencer Deus. Quem nunca ouviu a expressão campanha é o Fernando. Mas eu vou orar mais para ver se Deus me responde o que eu quero. Exatamente. Até tem uma expressão que é a oração move a mão de Deus, assim. Eu entendo a expressão, mas não dá uma sensação de como se Deus estivesse com a mão, com os braços cruzados. E se a oração for muito forte, ele vai movendo a mão, assim. Como se Deus fosse passível e possível manipulação. Eu vou te fazer essa pergunta, mas nós vamos falar então hoje sobre oração. Vocês já viram que o assunto parece ser simples, mas não é. Ele é bem complexo e a gente vai aprofundar bem nesse assunto. Mas já que você está aqui, não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho para você sempre ser notificado quando a gente lançar episódio novo no ar. Deixa o like, que isso é importante. E compartilha com mais alguém. Sim, porque, né, os nossos papos aqui podem mudar a vida de um monte de gente através de ferramentas que a gente vai te ensinar a utilizar, mas que não vão mudar a ideia de Deus, mas vai te aproximar dele. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. É possível a gente fazer Deus mudar de ideia a respeito de algo que eu queira? Será? Olha, como que eu respondo isso, hein, Bruna? Porque eu vou responder assim, ó. Eu vou responder com a resposta que eu mais gosto nesses 25 anos de vida ao Senhor, de espiritualidade, com aquilo que eu tenho aprendido na palavra de Deus. Sim e não. Como que eu explico isso? Vamos lá. Não, levando em consideração absoluta de quem Deus é. Ele sabe de todas as coisas, os planos deles não podem ser frustrados. Então, ele é o soberano. Então, tudo que for feito ou acontecer, nada foge do controle dele. Nada foge do controle dele. Mas, levando na perspectiva das Escrituras, eu diria, como eu diria isso, mas não diria necessariamente Deus mudar de ideia, mas Deus derramar o seu favor e o seu plano, ou melhor, a sua resposta sobre aquela situação que ele tinha dito que não faria, mas por causa da oração ele resolveu fazer. Por isso que eu prefiro ficar envolto desse mistério. Mas vamos dar um exemplo aqui, acho que todo mundo de casa, até você que não tem religião nenhuma, já deve ter ouvido aquela história do rei Ezequias, o rei que estava doente, e que o profeta chegou na casa dele e falou assim, ó, põe a tua casa em ordem, que morrerás e não viverás.
Acho que provavelmente não todo mundo. Foi a ordem de Deus. Aí, se Deus falou, vou morrer, não vou viver. Então, beleza, vou morrer. Então, beleza, vou morrer. Já era pra mim. Mas aqui está o segredo, que algumas vezes Deus permite situações, não porque Ele está nos dando condenação, mas porque quer despertar em nós esse desejo de buscá-lo novamente. Porque Ele pediu pra colocar a casa em ordem. Exato. Então Ele tinha uma solução, uma alternativa. Você não mas vai morrer de qualquer jeito. Vai. Deus queria que Ele colocasse a casa em ordem, mas mais do que isso, Deus queria causar nele a vontade de viver. E é por isso que Ele não aceita a palavra como absoluta, coloca o rosto na parede e ora. Senhor, lembra de mim, tu sabe que eu fui fiel, e chora muito. E aí Deus fala com o profeta, volta lá e diga para ele que eu ouvi. Uma oração sincera, né? Eu vi a oração, eu vi as lágrimas, que isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Oração não é algo que Deus só ouve. Oração é algo que Deus vê. São os meus gestos também, tudo que eu faço. E mais do que isso, coração. Oração não é algo que Deus ouve apenas. Oração é algo que Deus vê. Então vamos voltar. 2 casas. Calma. Tá bom. In the name of Jesus. Aí, Deus falou pro profeta, agora vai lá, fala para ele que eu ouvi, e que eu vou acrescentar aos seus dias 15 anos de vida. Então, peraí, ele ia morrer, Deus falou que ele ia morrer. Sim. Mas ele orou ao Senhor. Sim. E Deus disse, não vai morrer mais, vai viver. Mais 15 anos. Então, por isso que eu respondo sim e não. Porque é um mistério divino e Deus mudou a sentença por causa da oração de Ezequias. Sim. Então, por exemplo, agora a gente vai vir para o Novo Testamento, Jesus, o Deus encarnado. É aquela mulher que a filha dela estava endemoniada e ela era uma mulher estrangeira e ela chegou até Jesus. E ela falou, Jesus, tem misericórdia, minha filha está endemoniada, e Jesus não falou nada. Jesus saiu andando, ela saiu andando atrás de Jesus. E quando ela saiu andando atrás de Jesus, ela falou, Senhor, socorre-me. E Jesus falou, não é bom eu atender os cachorrinhos, porque eu vim para atender os filhos. O pessoal de casa entender, eles entendiam-se e tinha essa figura de linguagem, os filhos judeus e os cachorrinhos estrangeiros por serem gentios. Só para eles entenderem. Sim. Então, o que Jesus estava querendo dizer, tipo assim, eu não vou atender você, porque não é bom atender você. Eu preciso atender eles primeiro. Eu vou dar privilégio aos meus discípulos e tal. E aí ela corre, cai de joelho e fala, Senhor, faz alguma coisa. E aí Jesus fala os cachorrinhos assim, comem as aí migalhas Jesus que caem fala na assim, não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí, Jesus chamou ela de cachorrinha, ainda que a palavra usada ali para cachorrinho seja cachorrinho de estimação, mas como o nosso Rock. Cachorro, né? O cachorrinho de estimação. Mas eu não gostaria de ser chamado nem de chihuahua, eu também não. De pitbull, nem de caramelo, nem de nada. Eu queria ser chamado de nada. Porque cachorro é um ser muito inferior a nós, né? Então, mas ela aceita. Ela diz, sim, Senhor. Os cachorrinhos também comem das migalhas da mesa do seu Senhor. O que ela estava querendo dizer é, aceito ser cachorrinho, tu és o meu Senhor. Eu não quero pão. Eu não vou poder viver com o Senhor como eu queria, como esses discípulos podem. Mas se o Senhor dá uma migalha, uma palavrinha que o Senhor der, o Senhor pode mudar a minha vida. Nessa hora desmontou o Salvador. E ele falou, mulher, grande é a tua fé. Seja feito como você deseja. Então, como que começa a história? Jesus em silêncio. Como que termina a história? Jesus exaltando a fé daquela mulher. Pela oração. Então, por isso que eu falo que sim e não. É um mistério. É que não, tem coisas que não tem como a gente saber, né? Exato. Mas essa pergunta é muito importante. Por quê, Bruno? Eu vou explicar.
Porque o fato de Deus ser soberano pode nos levar o desprezo em relação de ter que pedir alguma coisa para Ele. Se só vai acontecer o que Ele quer, por que eu vou pedir? E é por isso que as pessoas não pedem mais. Quando elas vêm para a compreensão, assim, Deus já sabe o que eu vou pedir. Primeiro, porque existe esse mistério, e Deus me disse que se o pedido for de acordo com a vontade dEle, Ele fará. E Ele pode alinhar o meu coração à vontade dEle. Então eu não posso deixar de pedir. E eu não posso ainda deixar de pedir para Ele me ensinar a pedir. Vou dar um exemplo, tá? O meu filho já é grande, então eu vou dar um exemplo da nossa querida Lulu. Se ela pede algo, mas não pede direito, o amor de um pai e uma mãe não vai deixar de fazer. Mas antes de fazer, vai ensinar ela a pedir direito. Sim. Me deu vontade de pregar agora. O que eu amo sobre Deus é que Jesus veio não apenas para realizar o que eu quero, mas para me ensinar a orar, para me ensinar a pedir, para me ensinar a falar. Sim. Para que eu fale com Deus na linguagem de Deus. Aí você fala assim, Lucas, mas eu vou conseguir acertar todas as vezes? O que você acha? Acho que não. E aí, o que você faz? Continua. Fer, vou dar uma chance para ela. Não, vai aprendendo, né? Vai consertando. Vou dar uma segunda chance para ela. Não dá não, vai. Não, se não dá certo a primeira, eu vou mudando aquilo que Deus vai colocando no meu coração que eu tenho que Terceira mudar. e última chance. Ixi, me lasquei. Fala você, amor. Você ora pedindo para Deus te instruir a como... Quase. Quase, mas é isso. Lembra o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, 26? Porque você que está aí me assistindo, me ouvindo, você e eu, nós não sabemos orar. A gente não sabe pedir como convém. A gente pede tudo errado. Mas o Espírito Santo intercede por nós em nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis. Bru, sabe o que é isso? Deus não apenas me ensina a orar, mas pelo Espírito Santo Deus ora comigo. Ora por mim. Que agora a gente tem muitas questões. A gente já foi num fato muito profundo. Acho que a gente tem que voltar. Então vamos, agora a gente volta, vai. Posso? Pode. Vai, reverendo. Acho que o primeiro ponto é: o que é oração? Era exatamente esse ponto que eu ia chegar. O que é oração? Como ela deve ser feita? Tem uma ordem? Enfim. Sabe quanto que essa pergunta ficou esclarecida? Quando eu era criança, na escola, e na igreja, vamos orar, oração. Aí quando eu estava na escola, a professora de português disse, vamos aprender sobre oração. Eu falei, oração? Que é isso? Eu falei, nossa. Como assim? Que avivamento na escola? Que é isso? Professor de português está ensinando sobre oração. E a oração está falando sobre uma frase, sobre uma conversa. É a oração. Não é? Sim. Foi naquele momento que eu entendi o que é uma oração. Eu deveria entender isso. Isso é orar. Orar é falar. Orar é conversar. E se oração é uma conversa, e se oração é uma fala, é lógico que vai ter uma instrução, mas nunca uma definição absoluta de que só assim é o jeito certo. Porque não há um jeito certo no sentido de manipulação, como se oração ou Deus só vai ouvir se eu usar as palavras corretas, se eu usar dentro de uma estrutura certa. Por exemplo, eu lembro na época não é catequese, escola bíblica,
catequese, código, tanto faz. E fala assim, ó, primeiro você tem que louvar a Deus, depois você tem que agradecer a Deus, depois você tem que pedir a Deus. Vai plantar a batata. Porque quando... Porque, por exemplo, quando eu leio os Salmos, né, os Salmos, você que quer ler a Bíblia, nunca leu a Bíblia, uma boa dica, os Salmos, tá? Por que os Salmos? Por exemplo, você começa a ler os Salmos, tem Salmos que começa desse jeito mesmo, louvando a Deus, glorificando, e depois agradece, depois pede, mas tem Salmo que já começa assim, que ele começa um desespero da vida, né? Já começa assim como suspira, corce por corrente das águas. Então, assim, eu tô morrendo, eu tô com sede de Deus, cadê meus inimigos? Os meus inimigos estão vindo contra mim. O Salmo 3 dá um soco na boca deles. Caramba, o que está acontecendo? Que é isso? Porque diante do meu Deus, que é o meu Pai, eu preciso ser o mais sincero possível. Jamais perder a reverência, porque Ele é o meu Deus e o meu Pai. Mas também jamais ser religioso, a ponto de tentar convencê-lo, transparecendo alguém que eu não sou. Então, o que é oração? É uma conversa sincera, simples, de um filho com seu pai, da criatura com seu Criador, do ser humano com seu Deus. A gente vai começar a estabelecer oração assim. E se oração é uma conversa, significa de um relacionamento, então se estabelece essa conversa no meu dia a dia. É que acho que as pessoas têm muita oração ligada a um ato religioso, litúrgico. À noite. Antes de dormir, eu tenho que colocar o joelho no chão e orar. E aquela oração vai ser sempre aquele negócio meio engessado. Eu vou agradecer a Deus pelo meu dia, por causa disso, disso, disso. Vou pedir para Ele proteger minha casa. Obrigada, em nome de Jesus, amém. É como se Deus fosse estático, como se Ele fosse um ídolo. Não. Então, a primeira lição, Fernando, que a gente tem que aprender sobre oração é essa aqui. Que a verdadeira e a mais pura oração é a mais sincera expressão da alma. Vamos ver, Bru, o que Jesus ensinou sobre oração. Mateus capítulo 6, verso 5. Mas me permita, eu vou ler em uma versão que eu amo. Mais nova. Esse texto, a Bíblia, a Mensagem. E a Bíblia, a Mensagem, me dá aqui uma leitura maravilhosa. A Bíblia, a Mensagem, e eu quero ler esse texto de Mateus 6, aqui na Bíblia, a Mensagem, que começa assim. Desse jeito. E quando forem à presença de Deus, não façam disso uma produção teatral. Já começa aqui. Por que usa produção teatral? Porque nas versões mais antigas, como que está na sua? E quando orardes, não sejais como os hipócritas. Então, pronto. Talvez o pessoal que está nos acompanhando não sabe o que é hipócrita. Porque a linguagem hipócrita hoje tem a ver com falsidade, não é? Mas a palavra hipócrita, nos dias de Jesus, era a palavra usada para ator. Para alguém que fazia peça de teatro. Uma pessoa que está atuando aquilo que ela não é, aquilo que ela não faz. Mas a linguagem hipócrita é uma linguagem profissional. Por exemplo, hoje seria uma atriz, um ator. Naqueles dias é um hipócrita. Por que hipócrita? Não deixa de ser uma falsidade, né? Porque você está atuando. Isso, nós já vpor chegar lá. Por que hipócrita? Porque hipócrisis é várias máscaras.
Então, como que se fazia teatro naqueles dias? Para se fazer com vários personagens, você usava várias máscaras. Então, quando vocês forem falar com Deus, não usem máscaras. Não tenta mostrar para Ele a quem você queria ser. Apresenta para Ele quem você é. Se livra da máscara. Então veja, ó, na igreja é uma máscara, na faculdade é uma máscara, lá na sua religião é uma máscara, com seus pais é uma máscara, com o esposo é uma máscara. Deus diz, quando você vir falar comigo, tira a máscara. Nossa. Eu quero a verdade de quem você é. Porque como que eu vou curar você, tratar você, se o que você me apresenta é apenas uma produção teatral? Não é a verdade de quem você é. E, por exemplo, a gente faz muito isso. Por que as pessoas falam assim, eu não sei orar? Porque elas acham que para orar, né, além de ter que ter uma palavra certa e tal, a gente acha que para falar com Deus tem que ter um jeito certo para tentar convencê-lo. Daquilo que eu quero. Daquilo que eu quero ou de quem eu quero que ele veja que eu sou. Só que ele me vê nu e cru, E né? a gente fica usando, por exemplo, ó, a gente fica usando palavras bonitas. Quer ver, ó? Linguagem religiosa para falar com Deus. Eu lembro quase todo mundo que começa a oração, e é interessante, principalmente em ambiente religioso, as pessoas não oram até ter um microfone na mão. É quando chega o microfone quer fazer a oração mais linda do mundo. Será que estamos orando para Deus ou só estamos orando bonito por causa dos outros? Então, aí quando vai orar, aí, Senhor meu Deus e eterno Pai, quando eu entro na sua augusta presença, e eu estou diante da tua graça, te agradecendo pelo teu beneplácito otorgado. O que é beneplácito? Vá, ver se eu estou na esquina. Agora imagine que você está numa rodovia. E de repente está vindo uma carreta e ela se perdeu e está vindo na tua direção. Eu só vou falar, Jesus me salva. Eu duvido que você vai orar assim, Senhor Deus e eterno Pai. Duvido. De jamais. O mínimo que você vai fazer é, Deus, eu vou morrer. Se tem anjo, manda anjo, Gabriel, Miguel, manda o que quiser. Manda o exército inteiro. Mas me arranca daqui. Por quê? Porque a mais pura e sincera oração não tem a ver apenas com quem está fazendo isso, também é importante, porque Deus olha quem está fazendo, o coração. Mas tem muito mais a ver com a minha sinceridade. Com a minha sinceridade. Com a sinceridade de quem eu sou. Sim. E com a sinceridade também em estar disposto a Ele tratar o meu coração. Então, isso é oração, é conversa. E se a gente aprendesse a ter essa conversa, não apenas no quarto secreto, no sentido de aquele tempo específico que eu vou ter só para orar, não, mas durante o dia. Eu vou dar um exemplo, a gente mora em São Paulo. Para você não ficar estressado nesse trânsito, é só orando. Só orando. Vamos levar para as nossas situações diárias. Por exemplo, o vídeo que você colocou, que você lá colocou o bolo e esqueceu lá do fermento. O ódio na hora. Ora, Senhor, me ajuda agora. Ou reclama. Ou murmura. Eu oro o dia inteiro para Deus acalmar a minha alma. É que vocês são homens, né? E vocês não têm uma coisa muito incrível que as mulheres têm, que se chama TPM. TPM. E eu não sei se Jesus age no momento da TPM também, porque assim, só falta querer matar um. Olha, eu vou te dizer. Ele age, sabe por quê? E como pastor, eu acho que pastor tem TPM também. Porque eu tenho muito TPM como pastor, muita vontade de... É porque é muita gente. É, né? isso. Imagina um monte de gente. Oh, meu Deus. Eu fico imaginando. Corta.
E aí? Eu fico imaginando Moisés lá no Egito com 3 milhões de pessoas murmurando na orelha dele. Mas não é isso. É que a TPM a gente tem vontade de matar o mundo. Exato. Mas eu converso com Deus o dia inteiro, mas na TPM eu converso com Ele mais ainda. É mais ainda. Senhor, não deixa eu responder mal. Não deixa. Me tranca no quarto. Exato. Faz ninguém me chamar, porque se me chamar... Enfim, gente, são coisas, né, do nosso dia a dia. Então a gente tem muito ensaiado a ser rir, né? Não é fácil, gente. O nosso texto continua. Essa gente que faz da oração um show está buscando estrelato. É maravilhoso. Mas essa Bíblia aí, ela fala totalmente diferente do que está escrito aqui. Que Bíblia Exato. é essa? Aí eu vou te explicar. É a Bíblia, o Gene Peterson, e ela vem tentar... O Gene Peterson com essa Bíblia aqui para nos fazer entender o que ele estava querendo dizer. Por exemplo, essa gente que faz da oração um show está buscando um estrelato. Na sua versão aí, e na versão do pessoal em casa, está assim: aqueles que oram em pé nas sinagogas. E nas esquinas das ruas. Exato. Por quê? Porque aqueles que se diziam religiosos, mestres da lei, para passar uma ideia de espiritualidade, gostavam de orar em público. Para todo mundo ver. Sabe, o que eles eu tenho uma fazendo. certa desconfiança de gente que tem que postar que está orando toda hora, que tem que fazer live toda hora, que tem que fazer oração toda hora, que todo mundo tem que ver que ele está orando toda hora. Porque a oração não é uma exposição diante das pessoas, mas é uma exposição diante de quem o meu Deus, para o meu Deus, é de quem eu sou diante do meu Deus. A oração, ela é o lugar terapêutico. É onde eu vou sentar no divã de Deus. É onde eu posso confessar quem eu sou e não ser julgado por quem sou. É lá. A oração é psicanalítica. A oração é curadora. Por isso que o Tiago, no capítulo 5, verso 13, diz: está alguém entre vós sofrendo? Ore. Ore. E o que eu estou dizendo agora é tão poderoso, e quem sabe num dos próximos podcasts a gente pode trazer aqui um amigo, inclusive da nossa igreja, um amigo, Dr. Daniel, e como médico, ele foi pesquisar o que a oração faz. E ele falou que uma das coisas que mexeu com ele foi que a oração agora é provada cientificamente o resultado que ela produz. E que existe um ponto no nosso cérebro chamado de o ponto de Deus, que atinge, acelera, dá criatividade, rapidez para solucionar problemas exatamente quando ora. Caraca. Por exemplo, quando você ouve uma música, o seu cérebro reage de uma forma. Mas quando ora, existe algo específico que só atinge no cérebro no momento da oração. Tem um livro em inglês, que eu não vou saber falar aqui o nome, que foi um neuro que fez a pesquisa e comprovou o hormônio do estresse, o cortisol, né? Ele não é um bom hormônio, mas ele tem a sua boa medida. Sim. E uma das coisas que a oração pode gerar é esse, eu vou chamar, eu não entendo especificamente, mas de bom cortisol, porque te acelera sem te estressar, te ativa. É comprovado cientificamente. O pessoal pode pesquisar aí que vai ver mais isso. Cética, é legal. O pessoal pode pesquisar que ficou comprovado. E uma pesquisa que como que fizeram também, pegaram 15 dias no hospital, uma ala que só aceitava oração e uma outra ala sem oração. 15 dias depois, a ala que aceitava oração estavam bem, animados, alguns curados, saúde voltando. Não tinha como explicar. E aí a gente cai na questão que depois de fazer essa oração, que são sempre orações sinceras, você vai chegar lá, mas às vezes alguém fala assim: eu vou me trancar no quarto, eu vou orar para ver o que Deus me fala.
E assim... Você já fez isso? Não. Para ver o que Deus me fala, eu não falo para a pessoa. Eu fico, Senhor, eu vou entrar no quarto, você pode me falar alguma coisa? Ah, entendi. Mas assim, a maioria das orações é a gente falando, só a gente falando, né? E como que eu sei que Deus respondeu a minha oração? Que é a dúvida de muita gente. Tá, assim, então como que eu lá. sei que a minha oração foi respondida se eu nunca ouvi Deus me respondendo de forma nítida e clara? Porque Deus manda sinais, né? Por exemplo, já aconteceu do Fer fez alguma pergunta para você e você respondeu ele sem necessariamente dar palavras? Sim. Sim. E como ele entendeu que você respondeu? Pelo meu olhar, por me conhecer. Ou pela sua ação. Sim. Então, às vezes, não é que nós não ouvimos Deus respondendo, é por não ter relacionamento com Ele, não estamos entendendo como Ele responde. Sim. Ó, depois dessa, eu vou embora. Depois dessa, eu vou embora. Por exemplo... Isso aqui foi um amigo que me perguntou, para eu te perguntar, foi entendeu? Um amigo. Foi um amigo. Não é uma pergunta minha. Não, que isso? Não é. Então, por exemplo... às vezes a gente, como eu sei que Deus respondeu, você está conversando com Ele e não necessariamente Ele tem que te responder na hora. Sim. E às vezes a resposta dele será em fazer, não em falar. Sim. Então, é aquela velha história do cara que estava pedindo ajuda e Deus disse que ia ajudar ele. E aí, de repente, começou a vir ajuda de todo tipo, mas ele achou que tinha que vir necessariamente algo do céu divino. Sim. Então, a gente tem que aprender a ir se relacionando com ele e entender como ele responde. Veja, alguns anos atrás, eu e a Tati tivemos uma tia da Tati, nova, que foi tomada pelo câncer. E eu lembro disso, é muito forte porque a gente estava orando e um dia ela chamou a gente e pediu para a gente parar de orar. Porque as nossas orações estavam segurando ela. E Deus disse que ela já poderia ir. A questão é que a gente não sabia que o vô da Tati, ele, como já é velho, não conseguia andar, naquele dia ele tinha feito uma oração. Se o Senhor não quiser curar, ela não precisa. Mas não deixa ela sofrer. Leva ela. Naquela madrugada o Senhor a levou. E ele disse, eu acho que Deus ouviu a minha oração. Algumas vezes o nosso erro é achar que Deus tem que responder exatamente como a gente quer e não percebe que Ele está respondendo. Sim. Ele sempre responde. E Ele sempre responde Só de que às diversas vezes, formas, né? E às vezes Ele responde de maneira sutil. Porque, Bruno, Deus não está apenas respondendo o que a gente quer. Deus não está apenas respondendo a gente, Deus está respondendo através da gente. Se Deus faz algo que eu quero, naquela hora, talvez só eu vou ser abençoado. Mas se eu confio no caráter dele, Deus é assim, quem conhece confia. E se eu confio nele, eu vou entender que quando ele responder na hora certa, da maneira certa, eu vou dizer, foi o Senhor quem fez isto. E o maior problema é a gente achar que é coincidência. Exatamente. Ah, foi uma coincidência, mas existem coincidências assim tão... Né, eu já fui respondida de diversas formas por Deus as minhas orações. Eu já fui respondida até de estar orando e o Fernando no banheiro e ele ouvindo, né, acho que ele estava escovando o dente, deixou alguma rede social e muito alto e eu orando e eu comecei a orar, Senhor, faz ele desligar esse celular. Porque eu não estou conseguindo me concentrar, não consigo falar com o Senhor. Faz ele desligar. Desligou. Eu já fui respondida de estar aflita, de estar em desespero, tomando banho e orando. Senhor, estou aflita, estou em desespero, me acalma. E eu ouvindo o louvor de um modo aleatório, porque eu sempre deixo de modo aleatório, começou a tocar um louvor que eu nunca tinha ouvido, que não estava na minha playlist, falando exatamente as palavras que eu usei orando para Deus. Então, assim, Deus responde de diversas formas. O nosso problema é achar que
não, mas acho que é coincidência. Exatamente. E assim, e essa conversa. Agora existe, a gente não vai entrar nisso aqui, mas para as pessoas só entenderem, níveis de oração. É como uma criança. Ela vai aprendendo a falar. E à medida que ela vai aprendendo a falar, ela vai aprendendo a desenvolver níveis de conversa. Uma conversa mais descontraída, quando ela quer pedir alguma coisa, quando ela está um pouco mais brava, ela vai aprendendo à medida que ela vai avançando. E existe aquele momento que você não quer falar, você só quer estar junto. É isso que perguntaram a Madre Teresa de Calcutá. O que você fala quando ora? Ela diz nada. Eu só ouço. E perguntaram, e o que Deus diz quando você ora? Ela diz nada. Ele só ouve. Como assim? Você vai orando até orar de verdade e aprender que não existe nada melhor do que ter a certeza que oração não é o que Deus só ouve, Ele vê. Ou seja, Bruno, Ele está exatamente comigo no momento da oração. Ele está lá. Ainda que eu não consiga ver, ainda que às vezes não tenha nenhuma manifestação visível, aquela sensação de estar falando com nada. E existe um outro ponto da oração maravilhoso, sabe qual é? É que ainda bem que Deus não responde como conversa, como a gente queria. Porque em um mundo barulhento, às vezes o nosso maior problema é nos ouvir. E como Deus não fala, a oração é o lugar onde a gente fala e se ouve. Depois dessa eu vou embora. Tchau. Muitas vezes... Ou seja, é quando você estava orando que você fala, você se ouve... Aí você fala, meu Deus, que besteira que eu estou fazendo. Aí você fala, Senhor, agora eu mesmo percebi o que eu estava falando. Senhor, por que eu não fiz isso antes? E esse é o privilégio do silêncio. Sim. E essa que é a parte bonita da oração. Exato. Então, é por isso que no versículo 6 da minha Bíblia, que a Bruna não deixou eu ler, eu acho que deve ser inveja e tal. Tá escrito assim. Lá vou eu de novo, Senhor, comprar mais Bíblia. Olha, me faz tossir aqui, ó. Palavras de Jesus na Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson. É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, e não vocês. E vocês começarão a perceber a sua graça. É nesse momento que você entende que não é o quanto você ora, é a intensidade que você ora. Ou seja, do que adianta orar 2 horas de um coração vazio? É melhor que se orasse de 10 em 10 minutos, ou de 1 em 1 hora, mas com a sinceridade de alma, a ponto daquilo cada vez mais se tornar habitual e prazeroso. Está sensível a ouvir Ele. E assim, eu vou dizer isso, mas alguém que está conosco aqui, nos ouvindo, nos assistindo, e às vezes, Bruna, e aqui eu confesso também o meu pecado, às vezes nós erramos quando Deus nos chama de madrugada e não tem despertador, não tem nada e você acorda e você não consegue dormir mais. E pode até ser uma coincidência ou apenas um pai querendo ficar mais perto do filho. E aquele cansaço, o sono te impede de levantar de alguma forma e falar, e às vezes será que é Deus a mais mesmo pura me chamando? preguiça. Sim. E ainda a gente tem coragem, digo de mim, às vezes coloca lá o iPad para ver se pega no sono de novo. Ah, mas daí alguém diz, mas daí se eu orar e dormir? Que coisa boa, dormir no colo de Deus. É melhor dormir no colo de Deus do que deixá-lo esperando no quarto da oração. Depois dessa, agora... Hoje... E se eu ficar... Mas peraí, enfim, eu ia fazer uma pergunta, mas... Não, ó Deus. Ô, de Senhor, graça. protege, Pai.
Então, esse é esse é o caminho. Existe um outro ponto ainda, que é a gente aprender a lidar com as orações que Deus não quis responder do nosso jeito. Que a gente fica meio revolto, né? A gente fica revoltado e a gente leva pro pessoal. E a gente deixa de confiar ou orar. Que não está acontecendo como eu quero. E até às vezes duvidar, né? Já que eu não estou sendo respondido, então será? Exato. E aí você começa a duvidar, igual o Tomé, eu preciso ver para crer, né? Eu preciso tocar para acreditar, eu preciso escutar para acreditar. Exato. Mas que tenhamos, no mínimo, a atitude de Tomé de permanecer. De ficar lá. E veja, o texto ainda continua, verso 7. O mundo está cheio de pessoas que julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Até um monte de gente assim. E essa gente religiosa, gente que quer... Ensaiado. Que quer demonstrar que ora muito. E utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos, técnicas de venda para conseguir o que querem de Deus. E esse é o problema. Quando a oração vai se tornando, sabe, algo mais metódico no sentido de passos. Então, se você fizer assim, se você fizer 15 dias, se você fizer não sei quanta novena, se você fizer não sei quanta escada, na linguagem talvez protestante, se você fizer várias campanhas, se você fizer tal dias de oração e no monte, eu faço para uma disciplina da minha alma. Não porque, se não for assim, que Deus é esse? Pois é. Que Deus é esse? Embora, Fernando, eu conheço uma pessoa que uma vez jejuou assim e atrapalhou a minha vida por causa da oração dela. Mas amém. De vez em quando essas acontece, coisas e atrapalha a vida da gente, viu? Meus jejuns são bons, viu, gente? Eu vou falar um negócio. Algumas vezes a sua vida assim, porque alguém está orando por você, como já aconteceu comigo. E atrapalharam a minha vida e tal. E aí, palavras de Jesus, não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai, Ele sabe do que estão precisando, melhor do que vocês mesmos. Com um Deus assim, e que os ama tanto, vocês podem orar dessa maneira. Pai do céu, revela-nos quem Tu és. Dá um jeito nesse mundo. Faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Preserva-nos perdoados por Ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém. Eu quero essa Bíblia. Mas é o demais. Tradicional Pai Nosso que está É no a céu. oração do Pai Nosso. Eu lembro, eu tive uma criação religiosa, numa igreja bem rígida, bem religiosa. E eu lembro que os meus pais, toda oração que eles iam fazer, era eu ou meu irmão, ora antes do Pai Nosso. E a gente tinha que ter o Pai Nosso decorado. Só que eu orava o Pai Nosso decorado, assim como a gente decora a tabuada na escola, decora várias coisas. E nunca fez sentido na minha cabeça. Tá, mas o que isso quer dizer? O que Jesus está querendo falar com isso aqui? E isso eu acho que é uma coisa importante. Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho que ter uma oração na ponta da língua, então eu vou orar o Pai Nosso. Só que não sabe nem o que essa oração quer dizer. Essa Bíblia é muito legal porque ela é esmiuçada. Mas o que significa, por exemplo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Exato, o pão nosso de cada dia nos dá hoje está nos ensinando a aprendermos a nos contentar com a provisão do dia a dia. Numa geração em que nós somos ensinados a ter o que nos apresentam e não o que necessitamos, não, hoje, Senhor, guarda meu coração, soberba, saia agora em nome de Jesus. Mas numa geração que a gente está mais acostumado
a ter o que nos apresentam. Se você abrir o celular, vai ter 1 milhão de existe um espírito nessa Siri, nesse negócio aqui, que se você falar um negócio agora, nada, à tarde ela o já algoritmo já está assim, é um inimigo vai te que se levanta até... com fúria, entendeu? Com muita fúria. Assim, minha esposa, a pastora Tati, de vez em quando ela dá esse lado pro inimigo ali. E pega seu celular e fica... Exatamente, é um problema. Ela vai por escova de cabelo. Eu não uso escova de cabelo. Para que eu escova de cabelo? Esse inimigo. Mas, às vezes, nós estamos acostumados em um mundo onde a gente é treinado para comprar não necessariamente o que necessitamos. Isso nos impede de enriquecer, de prosperar, de viver bem. E o que Jesus está nos ensinando a orar? O mais importante é o que você precisa hoje, agora, para viver agora, para viver já. Não fica preocupado com o amanhã, com o mês que vem, com o que vai acontecer depois. Assistindo novamente As Aventuras de Pi, quem ainda não assistiu, filme maravilhoso, As Aventuras de Pi. Nossa, a gente assistiu tem muitos anos já esse filme. E assistindo novamente As Aventuras de Pi, no momento que ele está ali perdido em alto mar, e ele diz que a única coisa que ele queria naquele momento era só um pouco de água para poder tomar. E a coisa mais importante que ele queria naquele momento era um caderno e um lápis para escrever. Ou seja, às vezes a glamurosidade da vida faz a gente se preocupar tanto com coisas desnecessárias e não aprendermos a agradecer e louvar pelo que temos. Sim. E do que adianta, às vezes, termos tantos recursos e não conseguimos perceber a bênção do pão de hoje, da comida de hoje, do alimento de hoje, da graça de hoje. Então, as reclamações de que, mas esse carro, lembre-se que tem gente que nem isso tem. Então, a vida de oração vem para nos ensinar isso. Então, por exemplo, o pão de cada dia nos dá hoje. Outra parte que eu amo, perdoa as nossas ofensas. Por quê? Porque eu amo ou perdoar as nossas dívidas. Porque está tratando com a ideia de que eu não sou perfeito. Sim. E eu vou errar mesmo não querendo. E Deus não tem problema com os meus pecados. E Deus tem problema ele sempre vai me perdoar, né? Deus tem problema com a minha falta de confissão. Não vou me ensinar hoje não. Então vamos junto. Deus tem problema com a nossa falta de confissão. Então, aí ele diz, perdoa-nos. Assim como nós, aí pega. Perdoamos os nossos devedores. Aí lascou-se, né? Porque a gente não perdoa tão fácil assim. Se for assim como nós perdoamos, lascou-se. A maioria. Não tô falando de mim, gente. Oh Deus, querido. O Salvador do mundo. Vocês viram como eu faço direitinho o papel de vocês? Eu faço, gente. Eu estudo antes. Eu vou tomar água aqui. Ô Senhor, perdoa a tua filha, ela não sabe o que fala, Senhor. Ela precisa da tua ajuda. Fala mais sobre isso, amor. Não, tô pedindo assim pra ele falar. Assim como nós perdoamos. Então, aí entra esse exercício seguinte. C.S. Lewis, meu grande herói, dizia assim, como que eu vou fazer essa oração? Eu nunca faço isso. Mas talvez, se eu tiver a coragem de repetir, nem que seja falsamente, talvez um dia isso se torne tanto verdade no meu coração, a ponto de se tornar um hábito. Então eu aprendo que às vezes eu não oro por coisas que eu ainda sou, que eu já sou. Eu oro por coisas que eu não sou, mas pela fé eu sei que Deus me fará ser. E o perdão é um deles. Bonito. Existe um outro ponto. Não nos deixe cair em tentação. E aí, livrai-nos do mal. E aqui, a Bíblia do Eugene Peterson é maravilhosa, porque aí, na versão grega, ou um estudioso, Joaquim Jeremias, dizia que provavelmente Jesus orou em aramaico,
Então não é nem o grego, é o aramaico. E aí não seria livrai-nos do mal, mas do maligno. E que maligno é esse? E aí o Eugene Peterson deixa muito bem claro: livra-nos de nós mesmos e do diabo. Porque antes do diabo ser o meu maior inimigo sou eu mesmo. Então a oração é esse caminho aonde eu falo com Deus para que Deus me livre de mim mesmo. Porque se a gente sucumbir aos nossos desejos... É muito mais fácil ser, então, atacado pelo diabo. Porque, como a gente já disse em um dos nossos podcasts, o diabo não quer que eu faça o que ele quer. Geralmente ele quer que eu faça o que eu quero. E coisas que talvez eu acho que Deus não quer. E aí eu fico muito vulnerável. Sim. Entende? Então, mas esse é um outro nível de oração, Bruna, que é bem desafiador. Porque às vezes a concepção relacional que nós temos de Deus, eu vou dizer uma verdade aqui, a gente, e essa geração, a nossa geração, ela não quer um Deus Pai. Desculpa. Ela quer um Deus ídolo. Ela quer um Deus que ajude, que abençoa, mas que não interfira na vida deles. Por isso que essa geração não gosta de orar. Porque eles querem que Deus aceite eles do jeito que querem, faça tudo que querem. E eu pergunto, um bom pai deixaria um filho ou uma filha fazer tudo que quer? Uma boa mãe? Uma mãe de verdade? Um pai de verdade? Jamais. A maneira mais rápida de destruir uma criança é deixar ela fazer tudo que ela quer. Vai Como, se tornar por exemplo, um péssimo ser humano, né? se eu entregasse para uma criança a chave do carro e dissesse, pronto, é seu, vai, dirija. Não faz sentido nenhum, né? E é isso que nós estamos criando. Então, nós não temos hoje mais a quarta, Senhor, me livra de mim mesmo. E esse é o caminho da oração. Esse é o caminho simples. Esse é o caminho da confissão. Os Salmos é cheio de confissão. E eu vou te dizer que no caminho que eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo uma música e eu amo aqui o nosso podcast Bolo com Fé, porque aqui a gente fica livre. E existem muitos preconceitos até no meio religioso, por exemplo, músicas que eles chamam música por exemplo, de vingança. Por exemplo, quem te viu te passar na prova não te ajudou. E eu tava vindo pra cá e eu tava ouvindo uma que tá nessa estirpe de música vingativa, que é chega de ser envergonhado, chega, preciso ser exaltado. Meus inimigos verão a minha exaltação. Eu amo essa música, eu choro. E muita gente critica. Mas se essas músicas estão erradas, a gente tem que rasgar os salmos também. Porque o que mais tem é salmo. E o nosso Senhor Jesus nos ensinou a orar os salmos. Ou será que a oração é o caminho aonde a única maneira de a minha vingança se tornar perdão é confessando a minha vingança diante de Deus? A única maneira do ódio virar amor é confessando o meu ódio. A única maneira da tristeza se tornar alegria é confessando a minha tristeza. E é por isso que o caminho da oração é muito subjetivo. Essa música que eu cantei aqui, chega de ser envergonhado, eu lembro da minha infância, uma irmã na igreja, uma irmã simples, que tudo que ela queria na vida era simplesmente ver os filhos salvos, conseguir um emprego para sua casa, que morava num lugar muito simples, quase que um barraquinho, e ela sempre pedia para cantar, e todas as vezes que ela cantava essa música. Mas que inimigo que ela tem? Ou será que o único inimigo que ela tinha era a vida injusta e terrível que ela levava? E ela cantava em lágrimas, dizendo, Senhor, chega, preciso ser exaltado. Que exaltação dela era? A exaltação de só ter uma boa comida, conseguir um emprego para ela, cuidar dos filhos? A oração é muito subjetiva. Sim.
Sim. Vai ter um significado diferente para cada um. E é por isso que oração não é algo só que Deus ouve. Jesus disse, entra no teu quarto e o teu pai que está em secreto e te vê em secreto, te recompensará. É bonito, né? Isso é oração de verdade. Olha... Eu tenho mais uma pergunta. Ai, Senhor. Não, eu tenho mais algumas. Mas é fácil. Lógico. É lógico que é fácil. Existe diferença entre orar e rezar? Uma coisa é diferente da outra, porque depende da religião, algumas pessoas eu ouço elas falarem rezar, outras orar. É a mesma coisa? É o mesmo sentido? Ou eu faço uma, eu faço outra? Então, depende se a gente for levar isso dentro de uma questão institucional e religiosa. Por exemplo, se reza for sentido levado, por exemplo, numa prece, que você tem ali toda uma liturgia. Então, na etimologia da palavra em si, não. Rezar e orar tem o mesmo sentido. Mas tem muito mais a ver com a questão estrutural da religião. Biblicamente falando, orar ou rezar tem a ver com essa conversa com o divino, com Deus. Tá. Dito tudo isso... como a gente pode construir uma vida de oração? Existe uma maneira de como eu posso começar a fazer, que é igual que é o poder do hábito, né? Quanto mais vezes eu faço, mais aquilo vai se tornando... Eu lembro que eu comecei devagarzinho, e aí eu fui aumentando, e eu fui aprendendo. Hoje eu sei de como começar meu dia, como fazer meu devocional, como orar, em quais momentos eu vou orar, como que eu vou falar com Deus. Às vezes eu fico em silêncio, às vezes eu não fico, mas a pessoa que não sabe de absolutamente nada, eu senti no meu coração que eu quero começar a conversar com Deus. Como que eu deveria fazer isso? Eu tenho que ter uma Bíblia? Como que eu começo a ler? Como eu leio? Como eu oro? Vamos lá, vamos começar então pela oração em si, tá? O C.S. Lewis dizia que por causa da vida agitada dele, o lugar que ele mais usava para orar era o trem. Então, quando ele vinha embora, ele ficava no trem sozinho e lá ele tinha o seu momento de oração. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem todo mundo tem uma rotina flexível e acessível, talvez como a nossa. Embora a gente trabalhe muito, mas temos uma flexibilidade de horário. E algumas pessoas, por exemplo, acordam muito cedo e passam muito tempo no trânsito. Então nem todo mundo tem uma flexibilidade de horário. Sim. Porém, você pode... E essa era de streaming, de Netflix, HBO, mostrou que se você consegue assistir um episódio de uma série de 40 minutos, você conseguiria orar também 40 minutos. Sim. Então pode. Primeiro, encontre o horário que mais você se sente bem. De manhã, maravilha. Se for de manhã, faça isso assim que acordar. Ou seja, se programe antes para ter esse tempo. Lucas, 40 minutos é muito, não tem problema. Comece com 10. Pare, sente, 10. Sua oração. Eu lembro que no começo eu tinha muitas desculpas. Eu acordava, eu abria os meus olhos, a primeira coisa que eu fazia era pegar o celular. A partir do momento que eu pegava o celular na minha mão, já era, ele me ganhou. Então eu abri o WhatsApp, eu ia abrir o Instagram, eu ia ver o TikTok, eu ficava ali uns 20 minutinhos no celular, mexendo, para depois ir fazer qualquer coisa. E eu tinha um outro problema também, que eu já falei uma vez. Eu gostava muito de joguinho de celular. E não era, eu gostava de um joguinho de organizar cores, era até um aplicativo de mentalidade cerebral, de como você fazer, e eu gostava muito desse joguinho. E qualquer tempo livre que eu tivesse, eu ia sentar e eu ia pegar o celular e eu ia ficar lá no joguinho. E aí eu fiz um propósito quando a gente descobriu que a minha mãe estava com câncer. E eu fiz um propósito com Deus, comecei um jejum
E eu coloquei o meu joguinho no propósito. Falei, Senhor, eu vou tirar o joguinho porque eu quero ter mais tempo para criar esse relacionamento que eu sentia que eu ainda não tinha com Deus. E aí, daquele momento que eu tirei o joguinho, eu comecei a ter mais tempo, porque qualquer tempo livre que eu tivesse, eu fazia isso. Então, qualquer tempo livre que eu estava no joguinho, eu ia orar. E esse foi o meu propósito com Deus. Tanto que eu tirei o joguinho, eu desinstalei tudo no meu celular e eu não mexo mais, eu não jogo mais, porque eu sei que isso rouba a minha atenção. E eu vi o quanto isso foi importante. Então, muita gente em casa pode estar agora assim, eu não tenho tempo. Mas se você for pegar cada coisinha que você faz no seu dia, que é um desperdício de tempo, você vai ver o quanto de tempo vai te sobrar para fazer isso que vai ser tão importante para você. E às vezes a gente fala assim, mas... E até para no começo do dia, até você ter esse tempo para você orar e já organizar o seu dia na sua oração. Como? Senhor, eu vou levar agora a criança na escola, vou tomar café da manhã, Senhor vem comigo, me dá graça. Então você já vai na oração, já enquanto conversa com Deus, relembrando as tarefas do seu dia. Olha como que a oração é necessária para a vida, para viver. Então você faz isso de manhã e também nos horários que você pode estabelecer isso. Indo agora para a vida devocional, tá? Além da oração, você tem esses 10 minutos, pegue a sua Bíblia, não pegue notas eu não aconselho pegar notas do celular, porque é muito desleal. Se você vê o WhatsApp, notificação do Instagram, e já era. Vai perder, já era. Então pegue um caderno e comece aqui, ler. Eu vou te ensinar aqui. Ou você leia Salmos, ou você começa por Lucas, os evangelhos, tá? Lucas, Marcos, Mateus e João. Lucas, Marcos, Mateus e João. Tá? Você lê assim, Lucas, Marcos, Mateus e João. Que vai ser a vida de Jesus, né? Que vai ser a vida do nosso Salvador. E aí você vai, leia um capítulo. E naquele um capítulo, você escreve o versículo que mais te chamou a atenção. E depois você escreve uma oração sobre o que você quer falar com Deus naquele momento. E faça isso todos os dias, mas tem que ser disciplinado. Faça isso todos os dias. Pastor, se eu quebrar um dia, Lucas, se eu quebrar um dia, esquece, você não está pagando dívida aqui. Deixa ele, continua. Não paga, continua. Mas também não fica quebrando de um dia ou outro, pelo amor de Deus, misericórdia. Senhor, ajuda o teu filho. Em nome de Jesus, tá? Esse será um caminho. Faça isso todos os dias da sua vida. E você verá o resultado, a higienização mental que isso vai causar em você. Sim, isso não quer dizer que às vezes as coisas ruins que às vezes acontecem no nosso dia a dia vão parar de acontecer. Basta cada dia seu próprio mal. Exatamente. O que vai mudar é como nós vamos lidar com aquilo. Exato. E isso acho que é o mais importante de começar o dia desse jeito. A gente é o que nós comemos, que nós nos alimentamos. Sim ou não? Sim. Pronto. Espiritualmente também. Se as únicas coisas que o único conteúdo que você ingere na sua vida é o que você ouve e assiste, tanto no streaming, filme, o que você ouve das conversas no dia a dia, são essas conversas e esses conteúdos que vão influenciar na sua decisão. Mas se você começar a ter tempo de oração e tempo com a palavra, com as escrituras e com o Senhor, então é isso que vai te influenciar em momentos decisivos na sua vida. E a Bíblia tem um poder que só ela tem, né? É um livro incrível. Muita gente fala assim, mas é só um livro de história. Só que ela realmente tem um poder transformador. E se você deixar isso agir, só que você tem que abrir as portas para isso, né? Escancarar mesmo. E começar a ler e a entender e a perguntar e a pesquisar e a entender o seu jeito, e a né? pedir de como que Deus te ensine. Exatamente. E aí isso vai causar uma mudança em você que é extraordinária. Pedir que Deus te ensine, porque a Bíblia não é para ser interpretada como eu quero.
Porque se fosse como eu quero, muitas coisas eu tinha descartado. Tem coisas que confrontam Porque nos muito, confrontam. né? Sim. Mas a palavra de Deus vem para me ensinar o caminho da abundância, o princípio. E princípios são inquebráveis e irrevogáveis. Sim. E o princípio da oração é esse caminho de espiritualidade. Não religioso, mas altamente espiritual. Para podermos viver com Deus. E é aí que tudo muda. Então, acho que a gente deu muitas ferramentas para todo mundo, acho que hoje entender como seguir. Fala. Ai, Salvador do mundo. Só para o pessoal, para dar bastante clareza. Existe um padrão de gesto de oração? Eu só oro se eu ajoelhar, ou eu posso orar de pé, ou oro sem olho aberto, olho fechado. Não existe um padrão necessariamente, sim. Como eu disse, na questão de regra. Mas é importante que algumas vezes a gente discipline o nosso corpo para que de fato a nossa alma responda. Exemplo, se ajoelhar. Quando um homem quer chamar a atenção da sua amada e quer pedi-la em casamento, por que ele se ajoelha? É um ato de reverência? Um ato de reverência, mas também esse nível de humilhação amoroso. Ou seja, eu te amo tanto que eu estou aos seus pés. O corpo está falando isso. Então é importante que diante de Deus eu também deixe o meu corpo falar. Porque lembre-se, oração não é só o que ele ouve. Oração também é o que ele vê. Não haverá um momento, tipo assim, eu não fiz isso porque eu não ajoelhei. Mas se você pode, faça. Se você pode, você deve. Sim. Amém? Nossa, eu acho que esse foi incrível demais. Olha, eu saí desse episódio assim, olha... amei. Perdoando, amando. Não. Orando mais. Gente, vocês nem sabem. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Amém. Espero que a partir desse momento vocês criem uma vida e uma rotina de oração. Que aí depois você vai vir aqui nos comentários e falar pra gente as coisas que foram acontecendo, sabe? As coincidências. Você fala assim, tá coincidência demais? Muita coincidência. Acho que não. Depois você vai contar pra gente tudo o que aconteceu, que a gente vai ficar muito feliz de ouvir o quanto Deus está abençoando a sua vida, porque você está criando esse relacionamento com Ele. Amém. Deus não apenas ouve o que você fala, Deus está enquanto você fala, sim, como Deus está aí agora. Com certeza. Então, já se inscreva aqui no canal, deixa seu like, compartilha, porque esse assunto eu acho que vai ajudar a vida de muita gente. Ativa o sininho para você sempre ser notificado. Comenta aqui embaixo, fala o que você achou, o que você quer que a gente traga aqui num próximo episódio. Vamos abusar da cabeça do pastor Lucas, tá? Pode abusar, gente. Pode perguntar o que vocês quiserem. O Senhor tem amigo. Orem por mim. Orem por mim. Amém. Incluam o pastor Lucas e a gente orações também, né? Nas suas orações. Eu sou carente das vossas orações. Deus abençoe. Nos vemos no próximo episódio. Deus abençoe. Beijo. Tchau.